por acaso já teve algum assunto que você ficou se coçando pra poder falar sobre? Bom, hoje é um assunto que eu queria debater já faz um bom tempo. Se você vem utilizando as redes sociais atualmente, principalmente sobre jogos e o Twitter, né, que é a faixa de gás das redes sociais, você já deve ter visto sobre os rumores do Switch 2, né, o novo console da Nintendo. Basicamente isso acontece porque o Nintendo Switch está completando 7 anos e já tá mais que na hora de lançar um novo console, né, principalmente considerando o sucesso absurdo que foi o Nintendo Switch. Algumas pessoas expressaram preocupação, dizendo que o console tá ficando velho, não será capaz de competir com os sistemas modernos. Mas será mesmo que o Switch 2 vai ser um fracasso só porque não é tão poderoso quanto o PlayStation 5 e o Xbox? A gente não pode esquecer que o sucesso de um console não depende só da potência dele, óbvio que não. O próprio Switch original, por exemplo, não era tão poderoso, mas se tornou o console mais vendido dos últimos 15 a 20 anos. E além disso, se o Switch 2 tem uma boa coleção de jogos, principalmente na saída dele, ele com certeza vai ultrapassar o PS5 e o Xbox de novo. Bom, eu realmente acredito que o Switch 2 não vai ter problema nenhum em reivindicar seu trono aqui no mercado, mas isso não quer dizer que essa geração é um completo fracasso. Houve vários títulos muito fodas nos últimos 3 anos e pouco, principalmente nos primeiros dias da nova geração. God of War Ragnarok, Resident Evil 4... acabou. God of War Ragnarok e Resident Evil 4. Claro que a gente teve, por exemplo, Ratchet & Clank, Rift Apart, Alan Wake 2, Lies of P. Mas esses jogos, como posso dizer, não são muito mainstream. Eles não chamam tanta atenção quanto God of War Ragnarok e o próprio Resident Evil. Mas claro que não tem faltado títulos de alta qualidade para poder jogar no geral. No entanto, isso é quando você está falando sobre um ambiente de jogos como uma unidade completa. Quando você reduz isso para os consoles individuais dessa geração e o que eles têm a oferecer em termos de valor para si mesmo, especificamente, irmão, boa sorte, cara. Você não vai encontrar nada demais. De verdade. E eu vou provar para você, cara. Essa nova geração só serviu para duas coisas: ter um load absurdo, isso sim foi uma melhora incrível do PS4, isso não tem o que falar, e te oferecer uma biblioteca completamente vazia, que não tem nada para jogar e você compra o console só pro teu load rápido, é basicamente isso. E isso falando do PS5, cara. Se a gente for pro Xbox, sinceramente, cara, ninguém esperava nada deles mesmo, então não é tão decepcionante assim. Dos anos pra cá, a opinião das pessoas sobre os jogos exclusivos se dividiu bastante e começaram a argumentar que eles são anticonsumidores e é melhor para todos se todos os jogos estivessem disponíveis em todos os lugares. Porém, deixa a geração dos jogos completamente fraca, principalmente se a gente for fazer uma análise individual de cada console. Se todos os jogos estivessem disponíveis em todos os lugares, não haveria motivo para ter 3 consoles diferentes para jogá-los. Por que ter vários consoles quando não há motivo justificável para possuí-los em relação aos seus jogos? O fato é que exclusivos de consoles são o que definem cada geração de sistema e era dos jogos. Bora voltar um tempo, por exemplo, o PS1 se destacou completamente sobre o Nintendo 64 e tem a maioria dos jogos de terceiros exclusivos para ele. E o PS4 dominou quase completamente o Xbox One. Não só por causa do marketing horrível que a Microsoft teve da Xbox One e seu começo péssimo, eles não têm um jogo assim que chame a atenção das pessoas e que faça elas preferirem o Xbox ao invés do PS4. Lembrando que eu não tô falando de serviços e sim de jogos, até porque o Game Pass dá uma surra na PSN. Mas mesmo após essa geração atual do PlayStation 4 e o Xbox One, onde o PS4 mostrou a importância de ter exclusivos incríveis pro console, parece que eles não aprenderam simplesmente nada, porque essa geração veio completamente vazia e eu vou te provar. Algumas pessoas parecem ficar chateadas quando você diz que o PS5 não tem jogos, mas se você tá falando de exclusivos, isso não é exagero, cara. Pelo menos por enquanto. E eu vou ler um artigo da própria Wikipedia sobre isso, olha só. Existem 12 exclusivos puros para o PlayStation 5. 12 exclusivos, 12 jogos. Ser um deles uma demo técnica que vem dentro do console, um joguinho bem besta, e o outro um remake, 2 sendo de VR, de realidade virtual, e 5 nem mesmo tendo sido lançados até o momento desse vídeo. Vale ressaltar que ele já tá há mais de 3 anos no ciclo de vida dessa geração de consoles, e o ciclo de jogos geralmente dura cerca de 7 a 8 anos. A gente tá se aproximando rapidamente da marca de 50% dessa geração e mal temos exclusivos suficientes para justificar 2 anos úteis de compra. E isso a gente inclui jogos que foram portados para o PC, como Ratchet & Clank e o Retorno, que aumenta a lista de jogos em, no máximo, 3, mas enfim, aumenta. É muito doideira pra mim pensar como uma empresa como a Sony, que no ano passado se lançou muito à frente da concorrência por causa dos seus exclusivos, e agora nessa geração ela dá esse mole bizarro, cara. E sobre o Xbox, novamente, o 4º ano desse console tá em andamento, e o que eles têm a mostrar até agora? Todo jogo que eles anunciaram e exaltaram como uma grande novidade, na verdade ficou muito abaixo das expectativas. No início, todo mundo tava hypado pra jogar o Halo Infinite, ele teve um ótimo impulso inicial e as pessoas realmente gostaram da campanha, até que eles atrapalharam seriamente o roteiro do multiplayer e as pessoas foram embora em massa do jogo. E isso é um erro grotesco, porque a principal coisa de um jogo de tiro é o multiplayer, por mais que a lore do Halo seja incrível. O Starfield foi parecido, ele teve uma notável recepção positiva no início, até que as pessoas notaram o design ultrapassado da Bethesda e as opiniões sobre esse jogo continuaram a diminuir mês a mês. E quanto a Redfall, eu não vou nem comentar. A gente não pode mentir, eles têm jogos promissores pro futuro, isso é óbvio. Mas não deveria levar 4 anos pra eles conseguir algum jogo que vale a pena o investimento nesse console. Principalmente se tratando de um país que a gente vive, que o imposto é simplesmente absurdo de alto, sem falar o preço dos jogos, irmão, que tá um absurdo de ridículo. Tipo assim,
porra, compra o Celta, cara. Isso ainda é pior se você levar em consideração quanto a janela de crossplay aumentou esse ano. Sobre esses jogos, tem dois lados. Por um lado, é muito amigável ao consumidor, porque deixa os jogadores, principalmente aqui no Brasil, acompanhar os lançamentos atuais, sem deixar ninguém desesperado correndo pra poder comprar um novo console. Mas, no entanto, o ponto negativo é que isso acaba tirando o valor do novo console em si. Ou seja, basicamente é um loop infinito. Você não precisa comprar o console, porque vai sair pro seu, e o console futuro fica meio bosta e você não vai comprar ele. Esse ponto só se intensifica se você parar pra analisar pelo quão poucos gráficos e a tecnologia avançaram com cada geração que passou. Assim, vários jogos que poderiam ter impulsionado os novos consoles, como God of War Ragnarok, que eu achei um pouquinho fraco, vou ser sincero com vocês, tá? Não me matem, por favor. E o próprio Horizon Forbidden West, cara. Deixaram escapar essa carta aí de exclusividade pra poder intensificar as vendas do console, ou pelo menos justificar um pouco. Tudo isso já é pra ser ruim o suficiente, cara, mas o que torna ainda mais confuso é que esse deserto de jogos vem logo após um sistema que mostrou o quão impactante um cronograma de lançamentos consistente pode ser. Só tu parar pra analisar o primeiro ano do Switch, cara. Ele é amplamente considerado um dos melhores primeiros anos que um console de videogame já teve. Isso não é só porque ele teve jogos marcantes que definiram o console, mas sim porque teve um fluxo constante de novos jogos que mantiveram jogadores entusiasmados e investidos nos primeiros 12 meses, como por exemplo Zelda e o próprio Mario Odyssey. No que o PS5 e o Xbox Series erraram, o Switch acertou em cheio. Ele tem sido os consoles mais consistentes a agraçar o mercado, com praticamente todos os anos de sua vida lançando no mínimo 3 a 4 exclusivos notáveis que adicionam valor ao console, que faz com que você sinta vontade de comprá-lo. E o principal, que vale a pena. Eu sinceramente acredito, cara, que esse foi o principal ponto do sucesso do Switch, mesmo ele sendo bem mais fraco que seus concorrentes. E eu não ficaria nem um pouco surpreso se o Switch 2 tivesse uma biblioteca muito mais completa no seu segundo ano, que o PS5 e o Series X terá em seu quarto ou quinto ano. E quiçá da vida, cara.